Fala galera, hoje nós estamos aqui de volta à Avenida Paulista e dessa vez não tem desafio contra o Lula, não tem desafio na parada gay pra falar que o Lula é homofóbico ou não. Dessa vez eu e meu colega, meu amigo, minha dobrada, meu deputado federal Kim Kataguiri, nós estamos fazendo algo histórico na cidade de São Paulo, que é uma sabatina com pergunta das pessoas daqui da nossa cidade de São Paulo, pra eles saberem por que eu e o Kim nós queremos ser candidatos a prefeito na quinta maior cidade do mundo aqui na nossa cidade de São Paulo. Prévias, eu ou Kim? Quem será, ao menos, o candidato do MBL à prefeitura da cidade de São Paulo? Kim, fala uma palavra aí. Uma palavra aí de sabedoria. Paz. Sei lá, a disputa do Dória com não sei mais quem. Vem alguém na rua debater e discutir? Supostos debates internos dentro do PT sobre quem vai ter candidatura. Rolou alguma coisa disso? No meio da rua, se expor, ouvir uns doidos, receber uns xingamentos racistas. Só essa galera aqui. Todo mundo vai sair maior e melhor dessa história. Porque quando a gente participa e quando a gente é parte do processo, a gente toma pra si a história. Se vai ser um japa ou se vai ser um negão, vocês vão discutir e vocês vão escolher. Está inaugurada a disputa Kim versus Guto para ser nosso pré-candidato a prefeito de São Paulo. Hoje não vai ter gente mais. Para a alegria do Lula. Ainda bem. Alô Lula, hein? Semana que vem a gente te pega, hein? Dessa vez você escapou. Boa tarde, São Paulo. Hoje é um dia muito importante para as nossas vidas, na realidade, né? E o recado que a gente tem que dar é muito simples. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar que a educação da cidade de São Paulo seja igual à educação de Cuba. Eu não vou deixar que a saúde da cidade de São Paulo seja igual à saúde da Argentina. Eu não vou deixar que o saneamento básico da cidade de São Paulo seja igual ao saneamento básico da Coreia do Norte. Eu não vou deixar que tenha um socialista no centro de São Paulo discutindo a Cracolândia. Vocês não podem deixar. A gente sabe que a nossa cidade tem diversos problemas. Educação, saúde, segurança. A merda que é a Cracolândia no centro da cidade de São Paulo existindo há anos. A merda que é o primeiro comando da capital, o PCC, virando praticamente um quarto poder nesse país. E todo mundo achando normal. Todo mundo achando normal que nós temos uma Cracolândia, que nós temos o PCC, que a nossa educação seja uma porcaria. Todo mundo achando normal que São Paulo seja a quinta cidade mais rica do mundo. E mesmo assim a nossa educação é uma porcaria, nossa saúde é uma porcaria. Eu não vou deixar e vocês não podem deixar também. Hashtag eu não vou deixar. Obrigado. Primeiro cumprimentar o Guto, aqui parceiro, né? Hoje adversário, mas não inimigo. Cumprimentar todos vocês, agradecer por vocês estarem aqui hoje. Sou deputado federal no segundo mandato. No primeiro mandato tive a capacidade de apresentar e aprovar 60 relatórios que culminaram numa economia de 170 bilhões de reais, que é a maior economia de um mandato na Câmara dos Deputados na história. Está inaugurada a Sabatina do Povão. Há 30 anos atrás, um sindicalista falou que o Brasil seria um país de sociedade comunista e socialista. E hoje nós estamos vivendo isso. O que nós vamos fazer e onde, infelizmente, nós erramos? Acho que o primeiro ponto, a gente errou em deixar, né, que o nosso país perdesse a esperança que a gente conseguiu construir nas manifestações de 2015 e de 2016, né? Porque muitas vezes, vendo os absurdos todos os dias, a gente fica anestesiado, como a população brasileira está anestesiada. E a gente está lançando essas pré-candidaturas e fazendo essas prévias justamente para reavivar o sentimento de que a gente pode ter uma esperança, sim, de pela primeira vez ter na Prefeitura de São Paulo uma pessoa preparada, uma pessoa que não só tem um bom desempenho político, mas um bom desempenho técnico também, que tenha propostas de fato para a cidade, porque a gente sempre viu debates muito superficiais de gente que não estava preparada, que não tinha a menor noção de cidade, que não tinha a menor noção sequer do quais eram as competências ou as prerrogativas do prefeito. Esse é o nosso objetivo, reavivar o debate, trazer qualidade para o debate, reacender a chama da esperança nas pessoas, que a gente conseguiu em 2015 e 2016 trazer esse sentimento de mudança, mas que se perdeu ao longo do caminho, e mostrar que por mais difícil que seja o momento que a gente está vivendo, por mais absurdas que sejam decisões do Supremo Tribunal Federal, que mais absurdo que seja ver o presidente da República recebendo Maduro e chamando o ditador da Nicarágua de democrata, ainda assim a gente tem os meios e as armas para retomar o poder que foi tirado da gente. Você disse, há 30 anos, algum político, um sindicalista disse que São Paulo seria, em resumo, uma cidade socialista. E há 30 anos, a cidade de São Paulo deu um recado bem claro para ele. Não vai. Toda vez que algum socialista falar que nossa cidade, nosso estado, nosso país vai virar um país socialista, um país comunista, nosso recado tem que ser muito simples. Vocês não vão porque nós não vamos deixar. É isso. O que fazer e como fazer para privatizar mais São Paulo? Toda vez que alguém não sabe o que uma estatal faz, essa estatal tem que ser privatizada.
Alguém aqui sabe o que faz a EMAI? Levanta a mão. Então tem que privatizar. Hoje, estatal, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo e no Brasil, é cabide de emprego. É cabide de baixa produtividade, é baixa eficiência, é isso que serve estatal. Serve para colocar padrinho político, serve para colocar esposa. Olha o tanto de esposas de ministro do Lula que estão em estatais com cargos de 40, 50, 60 mil reais com penduricalhos. Então, para privatizar as estatais da cidade de São Paulo, basta uma coisa. Basta um prefeito que queira privatizar. E há anos nós não temos isso na cidade de São Paulo. A gente não sabe sequer o que a prefeitura tem. A gente não sabe sequer, por exemplo, quais são os imóveis que são municipais, que são de propriedade da prefeitura. As gestões da prefeitura de São Paulo sempre foram tão ineficientes que a prefeitura sequer sabe aquilo que é de sua propriedade. A gente está nesse nível de absurdo. Então, primeiro ponto, mapear todos os imóveis, mapear todas as empresas estatais que o município tem. Depois, ver o que a gente tem de gasto com cada uma delas e o que é necessário, o que dá para privatizar por decreto, o que precisa passar pela Câmara Municipal, estruturar um plano de privatizações, como foi estruturado um plano de privatizações há décadas atrás e um plano bem sucedido. Então, nós precisamos, primeiro, fazer esse mapeamento do que é de ineficiente, trazer para os serviços públicos também, serviços da iniciativa privada, como a gente já tem experiências bem sucedidas e não precisa sair do Brasil, não, a gente tem experiências bem sucedidas aqui, em Pernambuco, por exemplo, seja no ensino médio, seja no ensino fundamental, que a gente pode trazer para a cidade de São Paulo, que a gente pode estruturar para que o serviço público traga também a contribuição da iniciativa privada, com a fiscalização para ter o resultado, para ter o preço, para ter tudo aquilo que foi bem contratado e não ter esse tipo de esquema, como a gente infelizmente vê em várias gestões, que muitas vezes o sujeito utiliza, né, um discurso privatista, mas na prática ele está desviando dinheiro com uma empresa do amigo. Vocês já escolheram o vice e qual foi o critério? Ainda não, pelo menos eu ainda não tenho um nome para vice, se for o indicado do Movimento Brasil Livre. Eu acho que a gente tem que pensar, o vice tem que ser sempre uma figura, primeiro, que não vai te dar um golpe, né? Tem que ser um cara que não vai trabalhar para você cair e ele assumir o poder. E segundo, tem que ser um sujeito que complementa aquilo que você não tem, traz um eleitorado que você não tem, traz um conhecimento que você não tem, traz um perfil que você não tem, justamente para você ter a gestão mais eficiente possível, né? E justamente para você ter a candidatura também mais competitiva possível, porque não adianta você ter o melhor plano de governo da cidade de São Paulo se você não tem uma candidatura competitiva. Acho que tá cedo pra gente escolher o vice tem que ser alguém que complemente, mas eu queria até parabenizar a todos os militantes do Movimento Brasil Livre que estão aqui presentes. O Movimento Brasil Livre, há muito tempo, ele consegue chegar em muitas camadas diferentes. É uma coisa que nós dois conseguimos, os demais candidatos e membros do Movimento Brasil Livre sempre conseguiu. Eu lembro que uma vez eu fui numa reunião no Partido Novo e o tema principal da reunião era: meu Deus, como será que a direita vai chegar nas camadas mais populares? Bom, a gente acabou de sair de uma eleição 2022 que eu fui um dos candidatos, um dos deputados mais votados da periferia da cidade de São Paulo. Então nós estamos chegando nas camadas populares, nosso discurso vende porque o nosso discurso é verdadeiro. Então toda vez que a gente fala que bandido bom é bandido preso, quem é pobre vai olhar esse discurso e falar: cara, verdade. Porque quem é pobre e é assaltado, muitas vezes ainda tá parcelando esse celular, vai ter esse celular roubado, vai ter que comprar outro celular, porque muitas vezes trabalha dependendo desse celular. Quando esse cara liga a TV e vê um candidato que diz representar os mais pobres, dizendo que quem é a vítima é quem roubou esse sujeito e não o sujeito que foi assaltado, esse sujeito vai votar no MBL, esse sujeito vai votar na direita. Então, o vice tem que ficar mais pra frente, é uma decisão muito importante. Há décadas na cidade de São Paulo que o vice quase sempre assume, então é uma decisão muito importante, mas de toda maneira vai ser a famosa dúvida boa, porque vai ser difícil achar algo que complemente o nosso discurso, que é um discurso muito popular e cada vez mais qualificado. Nós sabemos que os professores aqui de São Paulo não se sentem valorizados, não se sentem determinados a continuar na sua função, e isso afeta, por consequência, a nossa educação. Minha pergunta é: como vocês vão fazer para que os professores se sintam valorizados, como se sintam determinados a continuar na função que é tão importante para a nossa educação? Nós não temos segurança nas nossas escolas, né? A gente precisa levar, né, a cidade de São Paulo tem uma instituição chamada ROMU, que é o correspondente à rota da Guarda Municipal. Essa ROMU precisa ser fortalecida. A gente precisa levar para as escolas que muitas vezes são dominadas pelo tráfico, que muitas vezes o professor sequer tem condição de dar aula porque ele sofre com violência, porque ele sofre com ameaça. Então, um primeiro ponto é: o professor precisa estar tranquilo para pensar na sala de aula, para pensar na sua aula e para ter a sua didática. O segundo ponto: o professor precisa estar bem treinado. A gente precisa pegar os melhores professores da cidade de São Paulo e transformar eles em professores formadores, né? O professor ele tem 40 horas de carga horária, né? 20 dentro da sala de aula, 20 fora da sala de aula. O que o Japão faz e o que o Ceará faz também
você tem um programa de professor formador em que 20 horas ele dá aula para os seus alunos e nas outras 20 horas ele dá aula para os seus colegas professores para mostrar como a sua didática funciona e para transformar aqueles outros professores em multiplicadores do seu ensino e da sua didática. Isso é uma coisa que funcionou muito bem, que você não tem praticamente gasto nenhum e que você consegue aumentar a eficiência sem mexer no gasto da educação, que já é um dos 3 maiores orçamentos da cidade de São Paulo, que mostra que a gestão é muito ruim. Não falta dinheiro, esse dinheiro está indo para um ralo e a gente precisa impedir que isso aconteça. Quem foi presidente da Comissão de Educação, eu sou membro da Comissão de Educação e Cultura aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu sei que teve gente aí que votou em mim e sabe que a minha proposta principal na campanha era o programa Jovem Capitalista. E na semana passada nós aprovamos a urgência do programa Jovem Capitalista na Assembleia, o que significa que muito provavelmente nessa semana nós vamos aprovar o programa Jovem Capitalista aqui no Estado de São Paulo. Isso significa colocar aulas de noção básica de direito, noções básicas de economia, noções básicas de política em todas as escolas do Estado de São Paulo. Tenho certeza que tanto eu como quem também vão levar essa proposta para as escolas municipais aqui da nossa cidade. Além disso, obviamente, valorizar os professores, sempre aumentar salário se tiver orçamento, melhorar também a capacitação dos professores, a infraestrutura da sala de aula e deixar as nossas escolas cada vez mais atrativas. Muitas vezes o aluno ele consegue uma vaga numa escola, ele tem um professor que se sente valorizado, um professor que tem vontade de dar aula, tem uma escola boa, só que não tem vontade de estar na aula, ele vai na escola, mesmo se a escola for boa, principalmente se a escola for ruim, quer ficar mexendo no celular, quer ficar no banheiro, e sabe que é assim que funciona, porque nossas salas de aula não são atrativas e nós precisamos urgentemente melhorar, porque é um crime o que a cidade de São Paulo tem feito com as nossas crianças. É um crime o que a cidade de São Paulo tem feito com os nossos adolescentes. São Paulo é uma das cidades que mais arrecada do Brasil e não é uma das cidades que tem a melhor educação. Ou seja, tá todo mundo acordando cedo para trabalhar, para pagar imposto, e esse imposto todo mundo sabe que tá indo para corrupção, todo mundo sabe que tá indo para privilégio, não tá indo para educação dos nossos filhos. Isso não é normal e tem que deixar de ser normal. Isso depender do Kim, de mim e do Movimento Brasil Livre, isso vai deixar de ser normal e a gente vai combater isso aí. Eu escutei vocês falando do centro, renovar o centro, né? Só que tem uma área que chama-se periferia, o que precisa também muito mais disso. Ô Robson, não sei de qual quebrada, como você disse que você é, eu sou do extremo sul da cidade de São Paulo e eu sei muito bem que nas favelas, nas periferias, nas comunidades da cidade de São Paulo, a gente vê o exato significado do que é liberalismo e o que é capitalismo, porque lá sobra estado onde não deveria ter estado. Ou seja, na burocracia, vai tentar abrir uma empresa na favela, demora pra caramba. E falta estado onde deveria ter estado. Falta estado na educação, falta estado na saúde, falta estado no saneamento básico, falta estado na segurança e sobra estado em imposto, em regulação, em taxa, sobra estado. E a gente tem que, obviamente, inverter essa lógica, colocar o estado na periferia onde ele tem que estar e tirar o estado da onde ele tem que estar. Sobre o centro da cidade de São Paulo, o problema principal é segurança pública, Cracolândia envolvida, mas principalmente segurança pública. E o que eu noto, e eu boto mais uma vez na tecla da autoestima do paulistano. Quem aqui já teve celular roubado em algum lugar da cidade de São Paulo? Quantos de vocês fizeram BO? Quantos de vocês que fizeram BO conseguiram o celular de volta? Então é isso. É isso que acontece na cidade de São Paulo. Todo mundo sabe que há regiões que você não pode andar com o celular. A gente tá falando da Avenida Paulista. Não pode andar com o celular na Avenida Paulista. É um marco aqui, todo mundo vem gringo, vem gente de outros estados, de outras cidades, vem pra Avenida Paulista, não pode tirar foto do MASP, não pode tirar foto da Fies, não pode tirar foto de nada, porque se pegar o celular, principalmente ali no meio, vai ter o celular assaltado. E se você tiver o celular assaltado, não adianta fazer BO, não vai voltar. E isso não pode acontecer, isso não pode ser tratado como normal, porque não é normal. Na quinta maior cidade do mundo, alguém ser assaltado e sequer ter a ousadia de ir na polícia, porque não vai adiantar. Como é que essa cidade vai combater a Cracolândia? Como é que essa cidade vai combater o PCC? Se não consegue combater um vagabundo de merda que passa com o celular e rouba velho e rouba mulher. Não consegue combater esse cara, não vai combater a Cracolândia. Então tem que colocar ordem, tem que ter autoestima de isso não é normal. Então, sobre periferia é isso. Colocar o Estado onde o Estado tem que estar. Educação, saúde e saneamento. E tirar o Estado de onde o Estado não tem que estar. Taxa, imposto, regulação. E sobre o centro é isso. Ordem, colocar bandido na cadeia. Que é isso, que é lá que eles têm que estar. Em relação ao centro, eu concordo com o Guto e eu volto a falar mais uma vez sobre a Romu. Nós temos forças, infelizmente, que não são consideradas constitucionalmente de segurança, mas eu já digo pra você que uma das minhas lutas, sem dúvida nenhuma, vai ser incluir as guardas municipais no rol das forças de segurança pública da Constituição, fazendo um movimento com os prefeitos para que essa emenda à Constituição seja aprovada no Congresso Nacional, porque é absolutamente inaceitável que hoje a Guarda Municipal, que é uma força fundamental para a segurança da cidade de São Paulo e de outras cidades, não tenha o poder de polícia. E o segundo ponto, as rondas ostensivas. Eu volto a falar.
precisamos ter ostensividades, precisa ter presença de guarda municipal e de polícia militar, tanto no centro de São Paulo como na periferia. E me aprofundando um pouco mais na questão da periferia que você colocou, a maior parte dos CELs e das UPAs não estão na periferia da cidade de São Paulo. Né? Você tem uma carência gigantesca de atendimento básico, né? Do atendimento preliminar. Né? Você não tem investimento em saúde da família, que é uma coisa que evitaria boa parte dos custos de saúde, que depois vão se transformar em média e alta complexidade. Que depois o sujeito vai ficar numa fila, não vai conseguir a cirurgia, vai morrer na fila. Então, se a gente tivesse esse cuidado preliminar de saúde da família, que é a competência do município, mas que o município de São Paulo nunca fez direito, a gente poderia evitar essas doenças. Da mesma maneira como a gente poderia evitar uma série de problemas sociais e de mazelas sociais se a gente levasse centros de assistência social também para a periferia. Enfim, a gente tem problemas estruturais na cidade de São Paulo, que tem orçamento para resolver isso, que tem burocracia para resolver isso, mas que infelizmente boa parte, né, da burocracia necessária para resolver esse problema fica encostada, você não tem supervisão, você não tem política pública, você não tem planejamento e a periferia fica absolutamente abandonada. Vale lembrar que uma das razões pelas quais o Haddad perdeu a sua reeleição quando ele foi disputar a prefeitura mais uma vez, foi que no plano dele, as principais obras que tinham ficado inacabadas foram justamente na periferia de São Paulo, que foi onde ele mais tomou porrada, ele mais apanhou. Enquanto isso, a ciclofaixa da Faria Lima estava feita e bonita. Então, esse tipo de coisa que a gente vai combater. Tem muita doutrina nas escolas, os professores falam sobre comunismo, falam sobre socialismo e quer empurrar a goela abaixo que eles estão certo e acabou. A gente que se mostra contra, a gente é perseguido. Eu tô em escola pública, vai fazer 3 para 4 anos, escola particular não tinha isso. Eu queria saber o que vocês vão fazer para inibir essa doutrina nas escolas. Nós vamos criar um canal dentro da ouvidoria da cidade de São Paulo, para que todos esses alunos que sofrem todo tipo de assédio, que já é ilegal, você não pode utilizar da sua profissão de professor para abusar, querendo impor aquilo que você acredita de maneira política. Você pode até falar sobre posicionamentos políticos, agora você não pode querer impor em sala de aula para os seus alunos aquilo que você acredita e colocar como pena perseguição para aquele aluno que discorda. Então, nós vamos criar um canal oficial, sim, para que esses alunos que são perseguidos possam se manifestar, possam ser respaldados e para que professor que assedia aluno em sala de aula, professor que persegue aluno em sala de aula, responda a processo administrativo disciplinar em razão daquela perseguição, porque um aluno tem que se sentir protegido dentro da sala de aula. Aliás, é um mandamento constitucional que a gente tem essa proteção para os mais jovens e isso precisa ser seguido com política pública na cidade de São Paulo. A gente vê que desde o surgimento dessa nova direita, ali 2015, 2016, é uma pergunta que permeia o nosso debate público, porque todo mundo que estudou, principalmente escola pública, sabe que tem doutrinação na sala de aula. E quem fala que não tem, muito provavelmente são pessoas de esquerda. Eu nunca encontrei alguém de direita que fala, não tem doutrinação na sala de aula, não. Os professores de história, de geografia no geral, são professores que tratam ali o liberalismo, o capitalismo como coisa completamente maravilhosa. A gente sabe que tem, e quem fala que tem é porque não é de esquerda. E como nós vamos vencer isso? Eu uso a palavra vencer porque é uma guerra cultural que a gente vai ter que tratar. Alguém aqui vai deixar os nossos filhos, os nossos netos, serem ensinados na sala de aula que o impeachment foi golpe, que tudo isso aqui é gente fascista? A gente vai deixar eles aprenderem isso? Quem fica defendendo ditadura ao longo da América Latina, ao longo da história, são eles. Quem fica defendendo genocida ao longo da história são eles. Quem fica defendendo gulag ao longo da história são eles. Quem fica defendendo privilégio para político corrupto, quem ficava lá em Curitiba dando bom dia pro Lula, boa tarde pro Lula, quem ficou lá fazendo L votando no Lula, são eles. Então são eles que têm que no debate público serem tratados como piada. Não nós que defendemos democracia, capitalismo, produtividade, que bandido seja preso, que trabalhador seja bem remunerado. Nós seremos os perseguidos e os perseguidores serão, na realidade, quem fica defendendo o Daniel Ortega na Nicarágua, Nicolás Maduro. Não seremos. E é isso. É um debate cultural que nós precisamos vencer e é, no fim das contas, uma mudança de autoestima que a gente tem que ter. Os vagabundos são eles. Eu quero dizer que eu tô muito honrado aqui, o Guto falou que esse aqui é mais um Change My Mind valendo Pix de 40 mil reais. Um nobre apoio, né, de um deputado que nós não podemos perder na Lesp, que é o Guto Zacarias. E mais do que isso, vai começar a votação depois do debate de sexta-feira. Então entre no Clube MBL, entre na Academia MBL para poder votar. Já são mais de 12 mil pessoas que são aptas a votar. E quem tá aqui assistiu presencialmente tem que se inscrever também para poder votar. É isso, um abraço, tá um calor assim de matar maloqueiro.